Eu acho interessante, nos livros, né, você falou do André Luiz, né, nas obras dele, A Vida no Mundo Espiritual, que tem um que é Sinal Verde. Sim, aí ele excelente esse livro. Aí quer dizer, você vê que tem uma mensagem dele que ele fala sobre pegar o lenço e não assoar o nariz na frente dos outros e não ficar olhando os dejetos e tal. Você vê que aí tem um outro livro dele que ele fala Evolução em Dois Mundos, que já é termos tão avançados cientificamente. Então você vê um espírito tão elevado, com potencial de trazer tantas informações científicas de intelecto avançado. Ele tem que vir e falar pra gente que não é pra suar o nariz e olhar os dejetos. Você vê o nosso grau, né? Não, quando eu comecei a ler o livro Sinal Verde, eu li o Sinal Verde e eu ficava vermelho, meu rosto queimava, de vergonha. Sinceramente falando. Tenho esse livro até de cabeceira até hoje, porque eu ficava assim comigo, mas tem que vir um espírito me ensinar bons modos. Sim. Tem um deles que ele diz assim, quando você for fazer uma visita, não passe de 15 minutos, se você não avisou a pessoa. Se não é uma festa, se não é um evento. Sim. Você tá passando, vai lá visitar na casa de um amigo, vai lá, como é que você vai, tudo bem, como é que tá a família, tá? 10, 15 minutinhos, se ele te oferecer um café, você toma, se não também tudo bem, e vai embora. Não é ficar lá a tarde todo, o dia todo. Ele fala bem isso. Né? Então você vê, ensinar bons modos, ser um homem de bem. Sim, porque desperta o bem, desperta o bem, né? Às vezes um pequeno gesto assim negativo, ou que a gente acaba magoando aqueles que a gente ama, desencadeia mais aversão, né? Exatamente. Então a gente tem que ter esse detalhe nos mínimos, né? E reparem que essas coisas que nós estamos dizendo aqui, o Éder, ele é ensinado no lar, em casa. Os pais, não é o professor. Sim. Não é a escola. São os pais. Então eu sei que é difícil hoje para os pais que trabalham, a esposa trabalha, a mãe trabalha, e eu vou dar aqui então um recado assim para as avós e os avós que ficam com os filhos: eduque, não perca a oportunidade de, com a sua experiência de pai e de mãe, que são os avós, educar esse seu neto, porque você tem muito mais experiência do que seus filhos, que são os pais. Perfeito. Então ele não está ali na sua mão por acaso. Não é por acaso que o pai e a mãe trabalham e ele veio parar na sua mão. É isso que nós temos que perceber. Perfeito. Não é? E ele fala assim, mas o avô e a avó mima. Quem educa é o pai. Mero engano. Mero engano. Porque essa criança vai se tornar um adulto, e aí se ele não teve a orientação devida, o exemplo devido, então ele vai se tornar um adulto problemático. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.